Olá, bom dia, mais um Café com o Presidente no ar, aquele nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. Presidente, a gente vai falar um pouquinho, já tem clima de Copa, tem tanta coisa acontecendo, mas na última semana nós tivemos a posse do novo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAD. Queria que o senhor falasse o que representa esse novo momento do Conselho. Primeiro, esse Conselho foi constituído por uma lei minha, lá em 91. Ele tem um papel fundamental, porque ele reúne representantes do governo, das várias secretarias e de várias entidades que atuam na área de prevenção, tratamento, relacionados ao uso de drogas, dependência química. E nós vivemos um desafio muito grande, né? Porque a gente percebe o crescimento do uso, abuso de várias drogas, né? E a dependência, as consequências que isso traz para a sociedade, tanto do ponto de vista da saúde pública, né? Da saúde dos indivíduos que usam droga, como o aumento da violência. A associação, o uso de drogas com vários tipos de violência, para violência doméstica, violência contra a mulher, abuso sexual de crianças, se dá muitas vezes em ambientes domésticos e muitas vezes o autor está sob efeito de alguma droga. Acidente de trânsito, absenteísmo, violência urbana. Como é que a gente enfrenta essa realidade? Então o papel do Conselho é discutir essa situação no município de Campinas. Eles têm agora, e foi anunciado pela atual diretora, a nova presidente, a Marilda Martins, que é da Coordenadoria de Política sobre Drogas. O desafio é instituir um trabalho que, dando continuidade, um plano municipal, né, de política sobre drogas. Ele é paritário, né? Tem representantes do governo e também da sociedade civil. Ele segue essa regra de paridade, os conselhos, representantes do poder público, representantes da sociedade civil. Você sabe, Mirna, no primeiro conselho, eu fui presidente, eu criei o primeiro conselho, e eu lembro que o desafio que a gente debatia lá em 93, que foi a instituição do primeiro conselho, era o uso de cola de sapateiro pelas crianças, os meninos de ruas, como era chamado. Era o grande problema, aquilo que dava mais visibilidade, né? Hoje, cola de sapateiro nem se fala mais, né? As drogas mudaram, a bebida alcoólica, o álcool ainda continua sendo a principal droga, infelizmente, e é lícita, mas depois veio a maconha, a proliferação, o crack, as drogas K, né? Enfim, anfetaminas e tal, além dos medicamentos. Então mudou muito. E hoje nós temos uma nova realidade. Primeiro, o uso do cigarro eletrônico, né? Que é proibido, é contrabando. Nós aprovamos recentemente uma lei proibindo isso no município de Campinas, mas leva uma mensagem de que faz menos mal que o cigarro, e a gente vê adolescentes usando o cigarro eletrônico e se tornando dependente da nicotina presente ali naquele dispositivo. E hoje um outro tipo de vício que é comportamental, mas que também tem que ser enfrentado, que é o vício dos jogos eletrônicos, né? A gente percebe um número cada vez mais de pessoas ficando viciadas, dependentes desses jogos, das bets da vida. Sim. Então é só para falar o tamanho do desafio que está colocado para o Conselho. Certamente daí sairão propostas para aprimorar as ações de políticas públicas nessa área. Falando em desafios, nós estamos no Maio Amarelo, aquele mês de conscientização a respeito das questões de trânsito. E nós tivemos uma ação recente focada no pedestre, e o senhor participou dessa ação. Queria que o senhor falasse primeiro, nós temos números, como está Campinas quando a gente fala nessa questão do pedestre no trânsito? Infelizmente, né, o número de acidentes com pedestres e mortes de pedestres cresceu de 24 para 25. E aí são vários fatores. É claro que toda a legislação de trânsito, a prioridade é o pedestre, né? A razão das leis, organização é salvar vidas, e o pedestre tem prioridade na via. Mas por que ocorre esses acidentes? Muitas vezes pelo desrespeito de motoristas, motociclistas, muitas vezes, em não respeitar o pedestre, e às vezes o não respeitar é não observar, o cara está distraído, etc., e não percebe. Mas também a gente tem que, então essa lei de respeito, conscientizar a importância de respeitar o pedestre, uma campanha que faz com que as pessoas parem para pensar, opa, eu tenho que andar respeitando a lei, não posso
ter excesso de velocidade. Se beber, não posso dirigir, né? Mas também o pedestre ele tem que repensar um pouco as atitudes. Muitas vezes o pedestre distraído, e uma coisa que tem causado muita distração é o uso de celular. É comum o pedestre, ele coloca um fone no ouvido, ele não ouve o som e está distraído ouvindo, ou quando está olhando assim na mão, atravessando e se colocando em situação de risco. Então essa ação da INDEC ela é fundamental no Maio Amarelo, né, que é o mês de prevenção a acidente de trânsito, para focar no pedestre. Exatamente por isso, por perceber esse crescimento de acidentes com pedestre na nossa cidade. Vamos reverter essa história. Vamos sim. Na última semana, nós tivemos aí o anúncio dos convocados para a seleção brasileira. O Brasil já está em clima de Copa e a gente está falando aqui com um jogador nato que ama com certeza a Copa também. E tivemos aqui, inclusive, o lançamento da Arena da Copa, que vai ser lá na Arautos da Paz. Fala um pouquinho disso e qual a expectativa para aquele espaço, para que Campinas viva essa Copa? Primeiro, assim, é legal a gente... Por que o Brasil para na Copa do Mundo, né? O futebol é a grande paixão nacional. E o futebol, ao longo dos tempos, ele sempre foi o esporte, a prática de esporte mais democrática, mais acessível. Todos os lugares tinham um campinho, uma bola, então a criançada começa, desde pequenininho, gostar, interagir e desenvolve essa paixão pelo futebol. E óbvio, torcer pela seleção é um momento máximo, né, de quem gosta de futebol. E essa iniciativa do prefeito Dário, de mais uma vez, né, criar um local, uma arena, para que a população possa acompanhar os jogos, e desta vez na Arautos da Paz, é muito importante, porque assim, torcer é gostoso e quando você torce em equipe, com a família, em grupo, a energia é ainda mais forte, né? Contagiante. Então, fazer os jogos e transmitir os jogos com uma parceria também com o Grupo EP, PTV, Eletromídia, que vai instalar aqueles painéis, é uma forma de dar a oportunidade das pessoas se divertirem, acompanharem, torcerem e mandar uma energia positiva para a nossa seleção. O que a gente espera é que todos façam isso com muito respeito, né? Porque a gente vai ter crianças, idosos, homens, mulheres, famílias nesse ambiente, que a gente torça com o único propósito de levar uma energia e ver o nosso país conquistar o Hexa. Presidente, todo esse clima, não tem como não falar, olha, eu mesmo estou aquecida aqui do frio. Estamos em campanha do agasalho e a Câmara é um dos pontos de arrecadação. Pois é, lançamos semana passada a campanha do agasalho, juntamente com a Prefeitura, a Câmara participa, apoia e tem 2 pontos de coleta aqui, né, das doações na Câmara. Então eu quero fazer um apelo para você, né, que faça esse gesto de solidariedade, né? Olhe no teu armário uma roupa que você não usa mais, que saiu de moda, mas está em bom estado, e traga. Ela vai ajudar muito uma pessoa a superar os rigores do inverno, principalmente aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, inclusive os moradores em situação de rua. Então, mais uma vez, apelando para o espírito solidário do campineiro, traga a sua peça, ajude a aquecer quem precisa nesse inverno. A gente lembra que a Câmara tem 2 entradas, na Avenida da Saudade 1004, que tem uma caixa lá onde você pode deixar a sua doação, e também a do plenário, Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66. Presidente, a gente está no mês das mães e a Câmara já tinha feito uma homenagem às mães aqui do Legislativo e nós tivemos na última sexta-feira um evento tratando justamente desse viés, mulher, mãe e profissional. O senhor participou da abertura, inclusive. Sim, eu acho primeiro cumprimentar a Elecamp, ela fez essa atividade junto com uma escola do Legislativo de Dourado, que é uma cidade aqui de São Paulo, né, mas provocando esse seminário, essa reflexão dos desafios colocados para a mulher, que é mãe e que é profissional, que trabalha tanto no setor público e também na política. Um evento muito rico, tivemos várias palestrantes com testemunhos assim reais das dificuldades do dia a dia que as mulheres passam, né, para poder exercer a maternidade e conseguir, né, realizar uma atividade profissional. Eu acho que isso é importante e nós tivemos muitos homens servidores da casa acompanhando as discussões, porque os homens também
além de pais, tem uma esposa, né, tem filhas. E é muito legal, a gente precisa desmistificar. Eu até mencionei, Mirna, eu fiz uma palestra no Clube da Leide, e elas me pediram para falar um pouco sobre a participação da mulher na política. Eu fiz uma pesquisa, e eu vou falar, nunca foi fácil ser mulher na sociedade brasileira. No mundo, de uma forma geral, mas assim, as mulheres só foram conquistar direito aos poucos com muita luta. Até 1827, era império ainda, a mulher era proibida de estudar. Ela parava no primário, não podia continuar o seu estudo. Sim. Né? Só em 1897 ela adquiriu o direito de frequentar a faculdade. E aí a gente está falando de futebol, se você não sabia, a mulher aqui no Brasil só conquistou o direito de jogar futebol em 1979. Até então, há pouco tempo, tinha o decreto do governo Vargas, em 1941, que proibia a mulher a praticar esportes que, na época, iam contra a natureza feminina. Então as mulheres jogavam, tá, mas oficialmente só a partir de 1979. Só para mostrar uns absurdos que a sociedade machista, patriarcal, impunha, né, para que a mulher pudesse se desenvolver. E esse seminário veio para muita coisa, mudou, mas ainda há muita dificuldade que a gente precisa superar para garantir igualdade plena de direitos das mulheres na sociedade, inclusive na atividade profissional. Presidente, nós já estamos em um período de ampla divulgação da audiência pública que vai discutir o projeto das leis das diretrizes orçamentárias, que vai acontecer no dia 9 de junho, 7 horas da noite, aqui na Câmara. Eu queria primeiramente que o senhor contasse para quem está em casa e talvez não saiba, o que são essas diretrizes, qual a importância e a obrigação da Câmara em fazer essa audiência e a importância de que a população participe desta decisão. Bem, primeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a primeira etapa do processo de planejamento econômico, financeiro, orçamentário da Prefeitura para o ano seguinte. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela reúne um conjunto de diretrizes, obviamente, que vão orientar como a Prefeitura vai estruturar o orçamento e o plano plurianual do investimento a partir do ano que vem, 2027. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai dizer o que vai ser possível fazer. Isso você só vai poder executar orçamento se tiver um programa, uma proposta, uma diretriz e como será feito nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias. É claro que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é resultado de um diagnóstico, né, de um estudo que a Prefeitura vem fazendo. Quando ela recebe as demandas, cada secretaria, cada setor vai acumulando assim, quais são os nossos desafios, quais são as necessidades para o próximo ano, forma um banco de dados e a partir daí a alta administração, o prefeito, sua equipe vai definir o que vai ser priorizado. Então a Lei de Diretrizes Orçamentárias dá rumo de como a prefeitura deve enfrentar os problemas da área da saúde, da educação, da segurança, do transporte, da habitação, do saneamento, né, entre outros. Por que é importante? Primeiro, a Câmara tem obrigatoriamente, a audiência pública é necessária por lei, e é uma forma de dar transparência e permitir que a sociedade, primeiro, deixa eu ver o que estão pensando para o próximo ano, e ver se aquilo que a Prefeitura está propondo atende um pouco às expectativas e às necessidades da sociedade. É o momento do cidadão, opa, eu gostaria de ver uma prioridade nessa área, por que não foi abordado tal assunto? Então essa participação é um momento, inclusive, de se aprimorar essa proposta, às vezes fazer um refinamento, né, dessa projeção para o próximo ano. Nós temos essa obrigação de fazer a audiência, vamos fazer no período da noite, porque é uma orientação, uma instrução do Tribunal de Contas, porque é uma expectativa que fazer fora do horário comercial a gente possa ter mais pessoas participando, seja presencialmente, a gente convida a todos, né, para estarem presentes aqui no dia 9 na Câmara Municipal, para acompanhar o que está sendo apresentado, discutir, poder intervir, mas obviamente você pode participar também da sua casa, assistindo pela TV Câmara ou pelos canais, pelas redes sociais da Câmara. A gente espera uma participação efetiva, porque essa participação ajuda a Câmara
inclusive no processo depois de votação. Lembrando que se você assistir aí da sua casa, você pode entrar no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Lá tem um formulário também, que você pode emitir a sua opinião ali, ou então fazer a sua pergunta no momento da audiência pública. A gente vai voltar a falar sobre isso nas próximas semanas. Presidente, muito obrigada e até a próxima segunda-feira. Até a próxima.